Fala, Rado Gamer, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se para acompanhar nossas novidades. E se gostar do nosso vídeo, deixa um like, vai estar nos ajudando bastante. Mas deixa de papo, hoje nós vamos falar sobre Atari, Steve Jobs e Breakout. O que eles têm em comum? Vem descobrir! O jogo Breakout foi concebido em 1975 pela Atari, e foi um dos grandes sucessos da empresa. Era um jogo bem simples, onde o jogador precisava apenas movimentar uma plataforma e destruir os objetos que estavam na parte superior da tela. Mas como é que entra o Steve Jobs nessa jogada? Em 1974, Steve Jobs foi contratado pela Atari. Isso deixou meio nervoso o pessoal que trabalhava com ele, que era tudo engenheiro, engravatadinho e engomadinho, E achava meio estranho aquele jeito dele de não tomar banho com muita frequência, não mudar de roupa, deixar a barba crescer, E que deixava ele meio excluído, assim, Além do mais, o trabalho do Jobs era um trabalho bem criativo, Era um trabalho de caráter evolutivo, Ele era responsável por melhorar os concepts da Cyan Engineering, que era uma empresa lá do Grass Valley, que fazia alguns trabalhos para a Atari. Embora o jogo Breakout seja um jogo bastante popular, tenha rendido muito dinheiro para a Atari, na época era muito complicado de produzir aquele jogo porque ele precisava de muitos circuitos, Para quem não sabe, naquela época a programação era basicamente a programação de chip, então por isso que muitos engenheiros se envolviam nessa programação de baixo nível, e construir uma placa de Breakout era muito dispendioso. Por esse motivo, então, o CEO da Atari na época, o Nolan Bushnell, ele lançou um desafio para os seus empregados, que era conseguir construir o jogo Breakout com menos circuitos e dessa maneira conseguir fazer com que ele fosse mais barato de se produzir, se conseguisse produzir mais peças e, sendo assim, aumentar o lucro da empresa. Foi aí que o Jobs teve a grande sacada. Ele convidou o seu amigo de infância, o Steve Wozniak, também conhecido como Oz, para construir esse circuito, para conseguir projetar o Breakout de uma maneira mais eficiente e mais barata. Foram 4 dias de trabalho duro e finalmente eles conseguiram um trabalho satisfatório, O Oz ganhou o prêmio, Eles ganharam o prêmio porque eles diminuíram dos 150 circuitos originais que precisavam para produzir o jogo Breakout. Eles conseguiram em apenas 46 fazer com que o jogo fosse produzido. Então, conforme combinado, o Jobs recebeu o prêmio de $750 e dividiu ele irmanamente em $375 para ele e $375 para o Oz. E todos ficaram felizes. Não mesmo! O único porém é que o prêmio não era de $750. A Atari estava pagando $5.000 para quem conseguisse reduzir o número de circuitos do Breakout. Só que o Oz ficou sabendo disso muito tempo depois, quando o Jobs já tinha embolsado a grana. Steve Jobs foi realmente muito esperto. Anos mais tarde, com a experiência ganha com a Atari, ele convidou o seu amigo Oz e os dois fundaram a Apple, que o resto da história todo mundo conhece, essa gigante do mercado dos computadores que está aí no seu iPhone, no seu iPad e no seu Apple. Mas então, e você? O que achou da atitude de Steve Jobs? Deixa aí nos comentários o que você achou, se foi certo ou errado, se ele deveria ter feito isso ou não, qual seria a sua reação se alguém fizesse isso com você, e eu vou gostar muito de ler esses comentários. Por hoje é só, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar o canal, e nos vemos numa próxima. Falou!